Então, uma boa noite para todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 2 de março de 2021, dando continuidade à programação de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, onde estudamos em duas partes. A primeira, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a segunda parte, o Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo traz como título Sede Perfeitos. Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, ele vai dividir nos seguintes subtítulos: Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. E dentro das instruções dos espíritos, nós teremos o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidai do corpo e do espírito. São os subtítulos que nós iremos estudar neste capítulo 17. Hoje, nós vamos abordar os itens 1 e 2, que traz caracteres da perfeição. Allan Kardec vai extrair uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. E diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, este é o trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 44 e de 46 a 48. E no item de número 2, Kardec vai abrir para nós um diálogo em torno desta passagem, assim como para todo o capítulo que nós estudaremos, este 17, mas nós vamos observar algumas palavras que ele aqui vai utilizar, expressa toda a essência de nós na busca de sermos cristãos espíritas. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem Jesus falava, não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido de perfeição relativa a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam,
em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se nós observamos os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral. Onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. Bom, então nós lemos aqui os itens 1 e 2 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que irá nos chamar a atenção na colocação de Allan Kardec é a palavra caridade, quando ele diz para nós que é a essência de todo o ensinamento trazido por Jesus. Não somente ele o ensinou, como foi o maior exemplo de realizar em tudo aquilo que ele o fez, a caridade. A caridade para com o Pai, a caridade para com o próximo, a caridade para consigo mesmo, a caridade para com os inimigos. Mas Kardec, ele vai trazer para nós os versículos 44, 46 e 48. E nós vamos lembrar aqui a todos, e isso é muito importante, que quando lermos qualquer passagem extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, do Velho tanto quanto do Novo Testamento, é importante nós irmos no texto bíblico, lá na fonte, e fazermos a leitura também no texto bíblico. E qual é o objetivo disso? Para que nós possamos criar em nós o hábito desta leitura do texto bíblico. Então, fica aí este convite. Lá no Evangelho, quando nós formos ler, nós vamos observar que Kardec, aqui pela tradução da Federação Espírita Brasileira, como pela tradução do Instituto de Difusão Espírita e outras traduções, eles não colocam o versículo de número 45, do capítulo 5 de Mateus. Então, você pode pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo e ver lá. Mas, Herculano Pires, que também traduziu do francês para o português as obras de Kardec, ele vai incluir este versículo 45. E qual que é o versículo 45 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo São Mateus? Bom, então eu vou ler, aqui está na tradução de João Ferreira de Almeida. Assim como as outras traduções, a da Bíblia de Jerusalém, quanto outras, trazem
o mesmo sentido. Diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E por que nós estamos frisando esse versículo? Porque passa despercebido por muitos de nós a colocação do evangelista ao relatar que Deus, que é Pai, nós entendemos Deus como Pai no ensinamento trazido por Jesus até nós, modificando não somente a compreensão, mas a relação de nós, espíritos encarnados e desencarnados, em evolução no planeta, para com Deus, para com o Criador, quando o evangelista nos chama a atenção de que o Pai fez com que o seu sol. Então, é importante essa colocação. E quem é o sol que Deus propõe à humanidade? Jesus. Então, se você for lá, no texto bíblico, verá o seu sol. E o que este sol, que é Jesus, propõe a todos nós? Mostrar que a caridade precisa estar acima de todos os nossos vícios que ainda trazemos. E como que nós vamos exercitar a caridade a fim de atingirmos o aperfeiçoamento? Porque, como Kardec lembrou, não podemos colocar que Jesus estava nos ensinando a igualarmos a Deus. Do ponto de vista evolutivo, isto é impossível. Nenhum espírito criado pelo Pai chegará à igualdade dele. Porque se chegarmos a sermos iguais a Deus, nós nos tornaríamos como Deus. Então, quando a doutrina espírita nos apresenta os atributos da divindade, lá é colocado: Deus é único. Não existe outros deuses iguais a ele. Mas o aperfeiçoamento, mediante a evolução espiritual, ela é contínua. Ela será, podemos utilizar uma palavra aqui, mas que ainda necessitamos ter uma compreensão mais ampla, a evolução será infinita. Porque o espírito é imortal. Mas dentro dessa infinitude, jamais atingirá a perfeição absoluta. Porque perfeição absoluta é só Deus. Mas lá no versículo 48, Jesus vai lembrar a cada um de nós para sermos perfeitos, iguais ao Pai. E aí podemos abrir um parênteses interessante, mostrando a nós a sua humildade. A humildade do Cristo. Porque em nenhum momento ele se colocou à frente de Deus. Em todos os seus movimentos, ensinamentos e exemplos, ele sempre demonstrou estar realizando a vontade de Deus. E é importante que nós entendamos isso. E aqui neste versículo 45, que não é colocado pelas traduções, somente o Herculano Pires é que traz o versículo 45, na sua tradução. Jesus ensina-nos que o Pai faz com que o sol, ele, Jesus, resplandeça para os maus e para os bons. Então vejam bem que os maus vêm na frente dos bons.
E logo em seguida é colocado a chuva para os justos e os injustos. Então, é interessante nós observarmos isso, que Jesus veio para os pecadores, aqueles que necessitam se reeducarem diante da lei. Nós somos espíritos imperfeitos e que estamos processando a nossa evolução neste orbe, que ainda é de provas e expiações. Mas será que nós temos consciência disto? De que realmente somos espíritos? O conhecimento e a informação nós temos. O que nós queremos saber é se nós conseguimos já incorporar na nossa intimidade essa essência de sermos espíritos. Pois bem, o Kardec, ele vai abrir para nós aqui, então eu trouxe apenas essa curiosidade aqui do versículo 45, tá? Depois, quem quiser debruçar, dar uma olhada para estudar, é sempre importante que o faça. Mas nós não vamos aqui querer interpretar esses versículos trazidos por Allan Kardec. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, orai por todos aqueles que vos caluniam. Que é o versículo de número 44. Eu apenas vou trazer uma informação de que o benfeitor Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, apenas neste versículo 44, do capítulo 5 de Mateus, nos propõe 22 interpretações. Emmanuel, ele nos oferece 22 visões diferentes para o mesmo versículo, que é o 44 do capítulo 5. E ele também fará uma interpretação do versículo 46 e uma interpretação do versículo 47 e 7 interpretações do versículo 48. Bom, quais são esses versículos? Então, se você for lá no texto bíblico, você verá qual é. Mas nós vamos aqui fazer uma análise mediante a proposta deste capítulo 17, que é sermos perfeitos. E como que nós podemos iniciar este processo? De que forma? Kardec nos apresenta uma chave, a caridade. Lembrando que a caridade, dentro do ensinamento da doutrina espírita, é a única que nos leva a deixarmos as condições de vícios para avançarmos na nossa ascensão espiritual. Fora da caridade, não há salvação. E aí, dentro desse tema caridade, abre-se um leque muito grande e nós já o estudamos, porque o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo traz esse título. E a caridade, conforme Kardec aqui vai dizer no item de número 2, que a essência de todo o ensinamento cristão, ela vai combater, que são duas chagas que os espíritos superiores nos apresentam de nossa humanidade. E aí eu vou propor uma reflexão. Será que eu, você, nós, conseguimos avaliar se somos orgulhosos ainda? Será que eu tenho orgulho? Mas o que vem a ser orgulho? Será que eu sou egoísta? Mas o que é o egoísmo?
estamos sempre refletindo, estudando, falando nesses dois vícios, orgulho e egoísmo. E nas virtudes apresentadas por Kardec, benevolência, indulgência, tolerância, respeito, e a maior de todas elas, maior no sentido, porque o amor é a expressão maior de tudo. Mas para que nós tenhamos amor, necessário se faz aprender a nos amar, e para nos amar precisamos realizar a caridade para conosco mesmo. E ao realizarmos essa caridade para conosco mesmo, é no sentido de estarmos avaliando-nos se ainda somos orgulhosos. E como que eu posso saber se eu sou orgulhoso ou não? Como que eu posso definir se ainda trago laços de egoísmo dentro de mim? Então, nós separamos aqui apenas 10 conceitos que até proposto no campo da psicologia para identificar se a pessoa, se o indivíduo, se o ser humano, ele ainda traz este orgulho. E quais são eles? E quando eu estiver colocando eles, que cada um de nós façamos uma avaliação. Se nos encaixamos, se nós nos enquadramos em um deles. Se nós nos encaixarmos em algum deles, precisamos, então, termos a coragem e assumirmos a caridade conosco mesmo de começarmos a eliminar. Porque só assim é que conseguiremos avançar no aperfeiçoamento proposto por Jesus. O subtítulo que Kardec dá é Caracteres da Perfeição. O que é caracteres? São características que o espírito vai incorporando, solidificando na sua intimidade moral. São virtudes que ele passa a expressar. E para que nós possamos expressar essas virtudes de forma espontânea, se faz necessário continuamente fazermos estas avaliações. Você se considera orgulhoso? Não? Então vamos lá. O orgulhoso, ou aquele que ainda traz dentro de si orgulho, um dos itens proposto é que ele dificilmente admite seu erro. Uma pessoa orgulhosa, ou se nós ainda somos orgulhosos, vamos fazer essa avaliação. Quando você erra, independente de qual erro for, você é capaz de admitir o seu erro? Olha, isso é muito sério. Porque admitir o próprio erro significa avaliar a responsabilidade daquilo ao qual você realizou, porque terá uma consequência. Então, nós vamos lembrar aqui a parábola do livro de Gênesis, onde lá no paraíso é narrado que Eva, Adão, estando lá e não poderia comer o fruto proibido, a serpente, de forma astuciosa, chega e induz a eles a comerem o fruto. Primeiramente a Eva, e Eva, então, induz Adão. E quando Deus vai falar a Adão porque ele havia comido o fruto proibido, mostrando ali um erro que ele cometeu, o que ele faz? Ele admitiu o erro? Não. Ele simplesmente disse, foi Eva que me induziu. E quando ele vai questionar Eva, o que ela faz?
Ela admite o erro? Não. Ela fala que foi a serpente. Então, nós vamos ter em conta que admitir o próprio erro é uma grande dificuldade de cada um de nós e que nós precisamos avaliar. Seja em qual nível for esse erro. Segundo ponto. Quando você erra, você é capaz de pedir desculpas? É o segundo ponto. O orgulhoso, ele não pede desculpas. E por que ele não pede desculpas? Porque ele não admite o seu erro. Então, jamais ele pedirá desculpas. Terceiro ponto. O orgulhoso não suporta pedir ajuda. Isso é muito sério. Seja qual for o tipo de ajuda, a nível material, a nível moral, a nível espiritual. Às vezes, nós passamos por determinadas dificuldades e, querendo não levar uma informação para que outros corações saibam, nós nos fechamos dentro de uma situação. E sabemos que um braço, uma mão, um ombro, uma palavra de conforto, em algumas ocasiões, se faz necessário. E o orgulhoso, ele se fecha a qualquer tipo de ajuda. É um dos pontos. Quarto ponto. O orgulhoso, ou a pessoa que ainda traz este vício dentro de si, e que nós estamos aqui levantando situações para que possamos nos autoavaliar, o orgulhoso, ele nunca tem a primeira atitude após uma briga, após uma discussão, ou após um diálogo acalorado com quem quer que seja. Nós sabemos e conhecemos famílias, irmãos, que não conversam um com o outro. Teve um diálogo, o diálogo ficou mais acalorado, ficou uma briga, não foi uma briga física, mas uma briga verbal, e diante disso se fecharam, um para o seu lado, cada um para o seu lado. E aí Jesus vem e diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Esse é o versículo 43, tá? Que não é colocado também por Allan Kardec e nas traduções do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, porém, vos digo, que é o versículo 44, amai os vossos inimigos. E o orgulhoso, dentro deste ponto, quando acontece algo e ele se fecha dentro do seu próprio orgulho, ele não dá o primeiro passo, ele não dá a primeira atitude de ir lá e pedir desculpas e de tentar apaziguar uma situação, porque ele está enclausurado dentro do próprio orgulho. Quinto passo. O orgulhoso, ele sempre precisa provar a quem quer que seja que está certo. Como ele não erra, ele só acerta, ele constantemente tenta demonstrar e provar que sempre está certo. Sempre tem a melhor opinião, sempre tem a melhor colocação, sempre tem a melhor forma de fazer, desprezando de quem quer que seja. Isso é uma característica daquele que traz orgulho. Então, nós estamos trazendo características do orgulhoso. O objetivo é trabalhar, combater este orgulho e fazer com que as virtudes tornem-se características ou caracteres da nossa intimidade. É a proposta de Allan Kardec com a doutrina espírita.
Quando o orgulho, é o sexto ponto, se torna ferido, ou quando alguém fere o nosso orgulho, isso é muito importante nós avaliarmos. Nós abrimos uma chaga emocional. E essa chaga emocional, ela poderá trazer para nós inúmeros malefícios, a ponto de se chegar a uma doença do ponto de vista físico. Então, isso é muito sério. Orgulho ferido, abre-se uma chaga emocional. Sétimo ponto. O orgulhoso, ele não se arrepende de nada. Existem pessoas, e nós sabemos disso, que quando ela erra, pelo fato de não querer admitir o erro, porque sempre está certa, mas na intimidade ela sabe que errou, na consciência ela sabe que errou, o que ela faz? Ela não se arrepende. Justamente porque o orgulho não permite. Oitavo ponto. Sempre atribui culpa ao outro. E aí nós voltamos naquele exemplo que demos lá da parábola do livro Gênesis de Adão e Eva. O orgulhoso sempre está colocando a culpa no outro. Vamos fazer uma avaliação da nossa sociedade atual. Nós estamos vivenciando uma pandemia. E chega até nós inúmeras informações mediante os meios de comunicação. E se nós ficarmos o dia ouvindo tudo aquilo que chega até nós, será que nós conseguiremos filtrar e trabalhar aquilo que Jesus ensinou? Fazei o bem aos que vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam. Eu vou relembrar aqui que Emmanuel, este benfeitor querido, ele faz 22 interpretações só deste versículo 44. Nono ponto. O orgulhoso, ele se acha superior a quem quer que seja. Ele é sempre superior. E nós vamos estudar aqui neste capítulo 17, dentro das instruções dos espíritos, o subtítulo, os superiores e os inferiores. Então, o orgulhoso, ele sempre se coloca acima de qualquer pessoa. Bom, por isso que chama-se, Marília, caracteres da perfeição. Nós estamos aprendendo, primeiramente, a nos autoavaliar, para observarmos se ainda nos encaixamos nesses pontos, e se nós encaixamos nele, ou em alguns deles, precisamos, então, nos esforçarmos para este aperfeiçoamento que necessita ser contínuo. Último ponto, que não é o último, nós apenas trouxemos 10, porque são muito mais do que isso. O orgulhoso não sabe aceitar críticas, seja ela construtiva ou destrutiva. E por que quando eu falo crítica construtiva? Porque muitas das vezes nós vamos fazer uma colocação até mesmo construtiva e o orgulhoso não aceita. A destrutiva, então, nem preciso dizer. Você é capaz de se dar bem quando alguém chega até você e faz uma crítica? Não vamos aqui colocar a construtiva, mas a destrutiva. Como que você reage? Então, esses são alguns pontos para que nós possamos avaliar em nós do quanto ainda necessitamos avançar no campo da caridade, primeiramente conosco mesmo
em combater essas chagas que Kardec nos apresenta aqui no item 2. Orgulho e egoísmo. E aí, Emmanuel, ao comentar o versículo 48, ensinado por Jesus, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, eu vou trazer apenas algumas colocações dele, cujo título ele dá Ante o apelo do Cristo. É o título que ele dá. Ante o apelo do Cristo. Essa lição se encontra no livro Canais da Vida, no capítulo 11, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele vai dizer o seguinte: podemos e devemos esposar a nossa iniciação no aprimoramento para a vida superior, começando a ser bons. E como é que nós vamos começar a ser bons? Bom, trouxe aqui alguns indicativos para fazermos essa avaliação. E ele continua: esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Esqueçamos o mal e procuremos sempre o bem que vai facilitar a cada um de nós o esclarecimento e nos propor uma melhoria. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, sede vós perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. É o convite de Emmanuel para esta lição proposta por Allan Kardec e que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos agradecer a oportunidade e nós vamos passar agora para a segunda parte de nossa reunião com o Livro dos Espíritos, onde o nosso irmão Valdir fará a exposição para nós. Uma boa noite, Valdir, seja muito bem-vindo e é com você agora, meu irmão. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, Delano, aí pelo estudo, né, pelas dicas. Agora todo mundo já sabe a dica, né? É simples assim, né? Vamos continuar então o nosso estudo, nosso aprendizado e prestar atenção para a gente começar. O começo, o ponto de partida, é admitir a possibilidade que nós realmente precisamos fazer mudanças. Não é isso? Então, hoje, na continuação, nós vamos entrar num assunto relativamente novo, né? A gente está estudando o Livro dos Espíritos, na quarta parte, fala das esperanças e consolações, capítulo 2, fala das penas e gozos futuros, e esse capítulo é dividido em 9 partes. E hoje nós vamos entrar na quinta parte. Essa quinta parte vai falar das penas temporais. É a questão 983 a 989. Só nesse item 5, né? E a semana passada, ou a última vez que nós estamos no Livro dos Espíritos aqui, né? O comentário do Kardec sobre a questão 982 terminou assim, e olha que interessante que isso vai completar o que o Delano acabou de falar. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Então, se nós observarmos todos esses itens que foram colocados agora, dos caracteres da perfeição, essa crença e a mudança a partir daí vai nos ajudar a melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem
a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Isso é o comentário do Kardec, a última questão que nós estudamos na semana anterior. Hoje, na continuação, nós vamos ver a questão 983, sobre o item penas temporais. Pena, segundo o dicionário, é aquilo que se faz sofrer a alguém com um delito cometido. Pode chamar de termo de punição, sofrimento, desgosto, desgraça e uma série de outras coisas mais. E temporário é aquilo que passa com o tempo. É aquilo que dura certo tempo, mas passa. É aquilo que vai passar, que vai acabar. Então, penas temporais, relacionando com dores, com sofrimentos, com dificuldades, é importante a gente começar já sabendo. Penas temporais significa que vão passar. Elas terão fim. O que não tem fim é o bem. O bem é definitivo, é eterno. O mal, a pena, o sofrimento e a dor vão passar. É importante frisar isso. Por quê? Nós estamos recebendo atualmente uma avalanche de informações negativas. Uma avalanche de proposta, né, de possibilidade de sofrimento, de dores, de dificuldades, de morte, de doença, de uma série de coisas assim, e a gente tem visto isso sendo rebatido constantemente, posso dizer, nesse último ano, que vai estar completando um ano, né, que iniciou essa pandemia, e não se fala em outra coisa neste último ano, e o que a gente mais ouve é só o lado negativo de tudo isso, né? Então, nós precisamos entender essa questão da pena que está relacionada com tudo isso aí e entender que tudo isso vai passar. Para passar, precisa que essa dor cumpra o seu tempo. E assim que ela cumprir o seu tempo, ela vai passar. Para muitos de nós, ela não vai acontecer diretamente. Mas para todos nós, ela está acontecendo de uma certa forma, direta ou indiretamente. Então, é preciso saber primeiro isso. Tudo isso vai passar. Não consideramos exclusivamente a questão da dor e do sofrimento. Consideremos, a gente tem dito isso, o quanto Deus pode estar sendo misericordioso conosco por permitir grandes aprendizados a partir de todos esses acontecimentos desagradáveis, né? Então, na questão 983, o Kardec vai perguntar: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Então, os sofrimentos morais são aqueles que não estão materializados diretamente. Só para fazer uma distinção, uma pessoa que tem algumas deficiências físicas, ou que uma doença, por exemplo, alguma dificuldade física no corpo físico, na vida física, ela está passando por sofrimentos, vamos chamar de materiais. A pessoa que não tem nenhum sofrimento desse tipo, mas que está sofrendo, por exemplo, a ingratidão de um filho, ou as dificuldades que algum pai leve para a família, sem nada físico, mas que gera grandes sofrimentos morais. Essa visão que muitos de nós estamos tendo, só da parte, vamos dizer assim, invisível dessa doença que está circulando aí, tudo isso aí vai caracterizar o sofrimento moral. Ele pergunta se não experimenta sofrimentos morais o espírito
que expia suas faltas em nova existência. Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Aí vem a resposta. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento. Mas só o corpo sofre materialmente. Ou seja, só o corpo e tudo aquilo que corresponde à materialidade do corpo sofre materialmente. Então, na vida física, o meu corpo pode não sofrer nada, mas uma perda financeira é uma perda material. Uma perda de alguma coisa externa ao corpo, mas que faz parte da minha vida material, essa perda vai trazer sofrimento. Então, não é exclusivamente no corpo, mas em torno do corpo, em torno da vida material também. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade. Ok? Porque o sofrimento não é material. O sofrimento é moral. O sofrimento é uma consequência, muitas vezes, do acontecimento físico. Eu vi agora mesmo uma reportagem ali, falando de... Eu vi uma reportagem ali agora mesmo, falando de pessoas que estão sendo roubadas no interior, nas fazendas. O gado está sendo roubado. Isso está gerando um grande sofrimento. O sofrimento, então, no caso, é moral. A perda é física, a dificuldade é física, a tripulação é física, porque está perdendo gado, mas tem um sofrimento moral. Então, quando essa pessoa morre, se ela não resolveu isso, ela vai continuar com o sofrimento. Porque, primeiro, que ela não vai nem se permitir perceber que morreu. E vai continuar, às vezes, com aquele sentimento, com aquela ideia de vingança contra aqueles que fizeram, que levaram ela a um prejuízo. Aí, então, ele fala, então, falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Então, não necessariamente. Nem sempre isso exprime a realidade. Porque, muitas vezes, passa a questão física, mas continua a questão moral. O espírito está isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Eu peguei um trechinho aqui, vou ler só um trechinho do livro Memória do Suicida, só para ilustrar essa parte aqui. Que ele fala assim, ó, como espírito, está isento de dores físicas, né? Quer dizer, aparentemente de dores físicas, mas ele pode estar sofrendo muito mais a dor moral. No primeiro capítulo do livro, aqui, Memória do Suicida, chama Vale dos Suicidas. Ele fala assim, nessa paragem, ele está dizendo onde ele estava, né? Depois da morte. Nessa paragem afetiva, a vista torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno.
E ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-as com suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol. Dádiva celeste que diariamente abençoa a terra e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia ali, então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Disse-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Só um trechinho para quem quiser ver o resto, né? Memória de um Suicida, esse é o primeiro capítulo, que está falando dessa realidade que alguns suicidas vão encontrar na sua desencarnação. Claro que não são todos, né? Mas a grande maioria. É importante ver, então, que, como ele diz aqui, o espírito está isento de dores físicas, porém, tais sejam, dependendo de quais tenham sido a falta que tenha cometido, ele pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. E isso não é uma ameaça. E isso não é uma pregação de terror e nem uma proposta de assustar todo mundo. Isso é uma realidade que acontece com os espíritos que passaram pela Terra e não aproveitaram nada a experiência aqui na Terra e ainda fizeram coisas horrorosas contra si mesmos, principalmente. E essas construções que ele vê, que ele entra em sintonia no plano espiritual, são exatamente as construções resultantes daquilo que a pessoa viveu aqui. E isso é uma realidade que vamos encontrar no plano espiritual, dependendo, repito, das faltas que tenhamos cometido. Então, antes de entrar nesse assunto, o Delano trouxe já o que nós precisamos fazer dentro desses caracteres da perfeição. Buscar a perfeição, ou seja, buscar a perfeição não é ser perfeito imediatamente. É começar a melhorar, é começar a trabalhar pelo próprio bem, pelo próprio crescimento espiritual. É isso que nós estamos sendo convidados a fazer. Quando somos convidados a fazer, infelizmente, eu diria, nós temos que, às vezes, ficar nos alertando sobre essa realidade dura do plano espiritual, principalmente, e especialmente quando a gente ainda tem a ilusão de que depois que morrer vai passar tudo isso. Vai passar, repito, de acordo com o que tenha feito e vivido aqui durante a encarnação. Tá? O mal rico, aí dá alguns exemplos. O mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. E isso já em nova existência. Então, muitas vezes, o mal rico vai ter que pedir esmola, porque a riqueza dele, às vezes, além de não ter aproveitado em favor de todos, né, ou dos outros também, ele usou em proveito exclusivamente dele e certamente ainda construiu essa riqueza em cima da dor e do sofrimento dos outros, da exploração dos outros. Então, nesse caso, ele vai passar por isso. Tem até uma historinha que o Raul Teixeira contou há pouco tempo. Ele disse que estava atravessando uma grande avenida
para ir almoçar. Ele estava em algum, ele não disse onde. E ele estava atravessando para ir almoçar e veio um mendigo pedir a ele dinheiro para o almoço. Ele não disse se deu ou não deu, mas ele disse que saiu dali preocupado, indo para o restaurante, relativamente luxuoso restaurante, ter um bom almoço, uma boa alimentação, enquanto um outro ser humano, nosso irmão, estava ali no sinal, pedindo um trocado para inteirar o almoço. Ele disse que foi com aquilo, pensando naquilo, preocupado com aquilo, e quando ele sentou lá para almoçar, o amigo espiritual dele veio e disse a ele que não se preocupasse, que aquele espírito que estava ali pedindo esmola, ele de alguma forma tinha pedido para passar por aquela situação. Por quê? Ele tinha sido a pessoa que foi a pessoa importante que deu o nome àquela avenida. Vou dizer que ficou um pouco assustado, mas entendeu essa realidade. É o mendigo que um dia foi rico e agora vem como mendigo pedindo esmola para consertar, é a oportunidade que ele tem para consertar o passado que não foi construído devidamente. Tem muitos casos assim, tem muitas, vamos dizer assim, histórias assim, que acabam nos orientando. A Marília colocou que eu ainda não sei usar a desculpa, mas aproximo do outro de outra forma, mesmo assim, ou está falando da questão do orgulho, lá que o Delano tinha falado. Bom, então, vamos refletir sobre isso. Não interessa o que o outro foi, o que o outro fez, o que o outro está fazendo neste momento em que nós estamos cuidando da nossa melhora. Agora, o que interessa? Eu preciso acreditar, eu preciso ter certeza que a minha vida espiritual pode ser muito melhor do que a minha vida material, desde que eu consiga compreender que as perdas materiais são oportunidades que eu tenho para reconstruir a minha vida espiritual. Se eu conseguir entender assim, eu vou conseguir relevar tudo isso e ter uma vida tranquila, mesmo que cheia de perdas materiais. Se eu não conseguir entender assim, eu vou continuar levando sofrimentos morais para a minha vida espiritual. E aí, claro, o orgulho que a Marília falou ali estará presente sempre. Então, o orgulho é aquele, vamos dizer assim, eu não gosto de chamar de sentimento, não. Vamos chamar de aquela sensação que nos leva a acreditar que nós somos melhores do que os outros e que nós não merecemos estar passando pelo que estamos passando. É como se Deus estivesse, vamos usar uma expressão meio chula, né? De sacanagem com a gente, né? Não tem isso de vez em quando? Tem o que acontece mais com isso e fala, não é possível. Deus está querendo me prejudicar, né? Está com raiva de mim, virou contra mim. E não é. Ele virou a nosso favor e está oferecendo a oportunidade para a gente reconstruir tudo isso. Aí, na continuação aqui da resposta, então, o mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso vai se ver à volta com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Então, olha só, é uma, vamos dizer assim, uma sequência lógica. São avisos preciosos para nós, nessa sequência dos avisos que o Delano trouxe nessa busca da perfeição. Então, quem é rico?
mas está explorando, está maltratando, poderá se ver passando por privações e ter até que pedir esmola. Quem é orgulhoso terá que passar por todas as humilhações que ele faz os outros passar agora de alguma forma. O que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Aí, isso é importante também para a gente aprender a analisar os fatos presentes. Como seria isso? Quem está passando por miséria hoje, então, são pessoas que já construíram misérias de outros antes e provavelmente já foram ricos, poderosos. Quem está passando por humilhações hoje poderá ser pessoa que já impôs humilhação aos outros. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados vai ser forçado a obedecer. Ou seja, quem está hoje tendo que obedecer a superiores, a pessoas, no sentido geral dos relacionamentos, pessoas ríspidas, é alguém que foi e tratou com rispidez lá no passado. Certo? Então, quem está fazendo agora está plantando. Quem está recebendo agora está colhendo. Jesus disse que é necessário que o escândalo venha. Então, quem está fazendo é o escândalo necessário para aquele que está colhendo. Ok? Mas, ele diz também que ai daquele por quem o escândalo vier. Então, isso é o aviso para nós. Se eu estou fazendo, mesmo que eu esteja sendo o escândalo necessário para aqueles que precisam passar por essa provação, eu estou construindo o escândalo que virá sobre mim numa próxima encarnação, ou às vezes nessa encarnação mesmo. Então, tudo isso serve de alerta para nós, serve de orientação. Como? Ah, mas Jesus diz também que é preciso buscar a perfeição, que é preciso ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Jesus disse que é preciso amar o inimigo. É preciso fazer bem a quem me faz mal. É preciso orar pelo que me persegue e calunia. Então, isso é a mensagem para as vítimas, no caso. Os verdugos terão que viver e obedecer e observar uma outra mensagem, que está bem dentro disso aqui. Uma outra orientação importante para a gente buscar, completando esse assunto, é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais e causas anteriores das aflições. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, nós vamos encontrar exatamente lá quais são as causas atuais das aflições e vamos ver lá que muitas das aflições que nós estamos passando hoje, nós mesmos provocamos aqui nessa existência, e vamos ver que algumas que a gente não consegue explicar aqui agora, nós vamos ver que elas estão relacionadas lá com o nosso passado. Só que nós já esquecemos esse passado. Aí diz, no finalzinho aqui da resposta, ele diz, todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não, a consequência das da vida atual, que é exatamente o que está nesse item lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis, porque logo que ao sair daqui,
Porque ao sair daqui e entrar no mundo dos espíritos, dependendo das condições que nós estivermos, nós teremos a melhor condição de lembrar esse nosso passado e vamos entender claramente essa relação de anterior encarnação com a encarnação que acabou recentemente e vamos ver que as coisas que nós não tivemos explicação nessa que acabou agora, elas foram construídas lá na que acabou há um tempo atrás, na encarnação anterior. E vamos entender também que o esquecimento dessas encarnações foi providencial, porque nós não saberíamos nos suportar se lembrássemos durante essa encarnação de tudo aquilo que nós teríamos feito lá no passado. Então, tudo isso vai ficar claro para nós quando chegar o momento apropriado. O homem que se considera feliz na Terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Então, muitos de nós, mesmo ainda não nos considerando felizes na Terra, mas, como diz a música, né, a gente vai levando, acaba não fazendo os esforços necessários para superar as paixões, para melhorar, para se transformar. E acaba chegando no plano espiritual, levando ainda os sofrimentos, que aí sim serão sofrimentos morais. Nessa pergunta aqui, ele indica 3 questões do Livro dos Espíritos que eu fiz questão de pegar para a gente ver a relação de todas elas. Primeiro, eu cito a questão 273 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? Então, se a gente imaginar assim agora, aqui, vivendo aqui na civilização, com todos os recursos, se a gente imaginar tendo que viver lá na selva, será que seria bom? Será que a gente ia gostar disso? Eu acho que, no geral, a gente não ia gostar. Ir lá para a floresta amazônica lá e fazer parte de uma tribo de índios daquela lá, por exemplo. Né? Eu imagino que a grande maioria não ia gostar, porque de casa você ia chegar lá, não ia ter sinal de Wi-Fi para você usar o celular. Você não ia ter computador para você entrar na internet lá e fazer suas pesquisas e saber como é que anda o mundo. Você não teria recurso para usar um rádio, talvez, embora as tribos de índios hoje já estejam bem adiantadas em algumas coisas. Mas ainda teríamos dificuldades lá que aqui já não tem mais. Lá não teríamos máquina de lavar roupa, não teria máquina de lavar pratos, né? Essas máquinas aí. Provavelmente não teria o fogão a gás e não teria essa casa com telhado, com laje, que raramente chove dentro. Né? Então, tem uma série de recursos aqui na civilização, e isso sem contar essa possibilidade que nós temos aqui de ter acesso à alimentação, por exemplo, de uma maneira relativamente fácil. De uma forma, inclusive, que a gente raramente para agradecer. E esse é um ponto que a gente precisa, inclusive, se chamar a atenção. Porque, vejam bem, observem as coisas que nós temos à volta hoje. Vamos fazer essa comparação do que a gente imagina da selva, que a gente não conhece. Então, vamos imaginar a selva e a cidade grande. Vamos analisar tudo que a gente pode considerar que são recursos positivos hoje e tudo que a gente pode considerar que seria dificuldade lá. E vamos analisar o quanto nós temos agradecido pelo que temos à nossa volta. É só analisar, parar e pensar um pouquinho e nós vamos chegar à conclusão do quantas vezes deixamos de ser gratos
e ficamos observando só coisas ruins e negativas e reclamando, às vezes, de coisas que nem tão ruins assim estão para nós mesmos. É só parar, refletir um pouco e nós vamos achar essa conclusão aí e fazer uma comparação bem justa. Tem uma questão do Emmanuel no livro Consolador que ele chama a atenção para isso. Se não me engano, é a questão 76 do livro Consolador, que ele chama a atenção para isso. Para as facilidades que nós temos aqui e não nos tocamos para essas facilidades e não agradecemos. E aí ele chama a atenção de como nós nem percebemos que essas coisas existem. Então, aí vem a comparação. Vamos lá, né? Ele fala, será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? Resposta, é possível. Mas depende do gênero da expiação. Então, ir para lá, a grande maioria das vezes vai ser para ele uma expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também, aí vem um outro ponto interessante. Um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, tem as duas hipóteses. O mais provável é que a maioria que vai reencarnar lá vai reencarnar em missão de, ou seja, em condição de expiação, porque precisa resgatar alguma coisa. O que vai em missão, ele vai ajudar aquele grupo, ele vai orientar. Então, pode ser que a gente consiga até comparar isso com a sabedoria dos caciques, por exemplo, dos líderes de tribos, de algumas pessoas que assumem liderança lá e se destacam lá nas tribos. Aquele índio que conseguiu ser deputado federal uma época aí, Juruna, acho que é Juruna, ele se destacou porque realmente ele era um índio diferente. Então, muito provavelmente, ele era um espírito bom que pode ter sido um missionário que veio lá na tribo para ajudar a tribo e conseguiu ser eleito. E certamente, eu não sei exatamente o que ele fez, se ele acertou ou não, mas pode ser que ele tenha conseguido ajudar de alguma forma. E se ele veio com uma missão, conseguiu chegar lá no Congresso e não ajudou a tribo dele, com certeza ele saiu daqui muito pior do que quando ele chegou. Porque, principalmente, se ele foi missão e falhou na missão dele, com certeza a situação dele depois vai ser pior. Aí, a 393, ele fala assim, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? São 3 perguntas numa só, na 393 do Livro dos Espíritos. Está bem lá para trás, né? Mas vejam que essas são perguntas que a gente ouve ou às vezes faz no dia a dia.
Mas se eu não lembro de nada, como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não lembro que fiz? Como é que eu vou aproveitar uma coisa que eu não lembro, que eu não tenho certeza que eu fiz? Como que Deus pode estar sendo justo comigo se eu não lembro de ter feito nada disso? Né? Aí vem a resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito, se lembraste todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, que é a vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, todo o seu passado. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Gente, esta é uma mensagem para nós. No plano espiritual, vou voltar aqui um pouquinho. Nós veremos as faltas que cometemos e que deram causa ao nosso sofrer, de hoje, talvez. Reconhece, ao ver tudo isso, nós vamos reconhecer justa a situação em que nos achamos. E vamos buscar, então, uma existência capaz de reparar a que vai acontecer, a próxima existência. Neste caso, nós vamos escolher quais são as provas que vão reparar as dificuldades que nós causamos lá no passado. E aí nós vamos aproveitar, baseado em quê? No conhecimento, no desenvolvimento que nós já temos da inteligência, a ponto de já ter uma noção de bem e de mal. E nós vamos chegar aqui trazendo alguém que vai cuidar de nós do plano espiritual de uma maneira completa, correta e justa. E que vai nos levar a fazer aquilo que precisa ser feito, através da intuição. Mas é claro que esse espírito vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, ele vai sugerir para nós, ele vai falar conosco, você não combinou isso. Então, você precisa fazer diferente. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados na nova existência, e sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles, desde que tenha cumprido bem as suas provas. E a última questão que eles sugeriram aqui, a 399, né? Também do Livro dos Espíritos, ele fala, sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado, e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Resposta. Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Vocês não acham que isso é muito claro, não? Olha só, eu acho difícil não entender isso. A gente pode até não aceitar. Muito a miúde é isso possível, ou seja, de acordo com o sofrimento de hoje,
nós vamos entender a falta do passado. Certo? E aí, olha só, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Está claríssimo isso. Não é? Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, as provas que nós estamos passando hoje, algumas delas estão relacionadas com o conserto do passado. Outras estão relacionadas com a construção do futuro. Mas ele fala de provas. As provas. Porque prova é vencer degraus para atingir o futuro. Mas expiações é consertar o passado para continuar as provas para atingir o futuro. Então, por isso, algumas dificuldades que nós temos para entender tudo isso. Mas o que se pode resumir de tudo isso aqui? É que nós precisamos olhar para a vida com um olhar de futuro, com um olhar de otimismo, com um olhar de crescimento, com um olhar de possibilidade, com um olhar de agradecimento. Ele diz no final da resposta que muitas vezes a gente começa a expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela, se não concluirmos a expiação nessa. Por isso, então, concluo. Vamos olhar para a vida de cabeça erguida, de olhos abertos, de pensamento livre, otimista, confiante em Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Então, Deus não deixará nada acontecer que esteja fora da nossa necessidade de resgate, de conserto e de crescimento. Então, passemos a olhar para tudo isso considerando a presença de Deus em todas as coisas da nossa vida, pensando sempre que Deus está em tudo para nos ajudar a corrigir ou para nos ajudar a crescer. E é só por isso que Ele permite que todas essas vicissitudes aconteçam em nossas vidas. Pensando assim, nós vamos encarar a vida com mais alegria, com mais otimismo, com mais realidade, com mais verdade e com mais certeza de um futuro melhor. Desde que estejamos fazendo também o melhor, apesar das vicissitudes todas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Delana, aí mais uma vez, e que todos possamos refletir sobre tudo isso.